Oi, tudo bem? Esse aqui é um vídeo sobre o fascismo, ele pretende ser um resumo, um panorama geral sobre esse regime na Itália, que aconteceu durante o período entre guerras. Faz parte de um ciclo de vídeos que eu tenho gravado sobre regimes totalitários. E eu te convido já a se inscrever no canal, deixar o seu like aí, para a gente continuar contribuindo com a multiplicação do conhecimento, tanto questões históricas como dicas de estudo, também coisas para os professores. Tudo a gente vê por aqui. Deixa aí a tua inscrição, deixa o like. E é isso aí, meu nome é Débora, você está no Multiplica. Para a gente entender um pouco sobre o fascismo, é importante que a gente perceba algumas características da Itália nesse período entre guerras. E para isso, eu peço que você depois veja esse vídeo aqui, em que eu coloquei 6 características que a Hannah Arendt coloca como características do governo autoritário, mas relembrando algumas delas são o espaço vital, a questão de uma cultura superior, ou no caso do nazismo, uma raça superior, e a figura do grande líder. Tudo isso vai estar dentro da Itália autoritária. E lembrando que o fascismo, por mais que muitas vezes a gente veja ele como um xingamento, né? Então, muitas vezes quando a gente não gosta de um grupo específico aí com algumas práticas, a gente chama de fascista. Mas historicamente, ele é né, um conceito que existiu dentro da Itália, e aí depois ele vai ser replicado para outros países da Europa, que tem essas características principais. Então é importante que a gente não faça confusões, né? Muitas vezes a gente pode, inclusive, xingar alguém de fascista, que muitas vezes politicamente pode discordar, mas historicamente a gente tem que tomar algum cuidado com esse conceito. Bem, lembrando como que a Itália lá, dentro do período entre guerras. Dentro da Primeira Guerra Mundial, a Itália trocou de lado. Então tem essa característica também, com promessas de terras. Então, teoricamente, eles teriam ganhado a guerra, mas como foi uma falsa promessa, né? Eles não recebem nada e isso vai virando um pouco de uma amargura dentro para os italianos em relação a isso. Lembrando que para os nazistas também, né? Os nazistas, eles pensavam que o Tratado de Versalhes também era algo que os desfavorecia. Então, eles tinham essa questão sempre de lembrar da Primeira Guerra Mundial como algo que não tinha beneficiado eles. Em 1895, aí pensando um pouquinho antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, a Itália já tinha tentado invadir a Etiópia, mas eles foram massacrados lá pelo imperador Menelik. E tinha-se um costume na época de castrar os homens e matar aqueles que tinham ido até lá. Então ele já tinha um pouco dessa amargura de tentar invadir um país, lembrando que essa época é a época do neocolonialismo do século XIX, em que muitos países da Europa tinham se invadido a África e mesmo a Ásia para roubar bens, para ter às vezes mão de obra escrava. Então é bem dentro desse período, né? Porque eu vejo que muitos estudantes às vezes fazem um pouco de uma confusão, né? Então a gente tem que lembrar, fazer essa linha histórica imaginária na nossa cabeça e pensar onde que está esse período, que é bem depois do neocolonialismo. E aí, gente, o que vai acontecendo na Itália? É um pouco desse sentimento, assim, de amargura, de se ver como vítima e tudo mais. Bem, eles não recebem a terra e aí vai crescendo mais esse sentimento nacionalista dentro da Itália, muito usado pelo Mussolini. O Mussolini ele vai ser essa figura do grande líder dentro da Itália. E aí, como ele vai se ver, né? Ele no início, aliás, como ele vai ser? No início, ele é um socialista até a Primeira Guerra Mundial, mas bem no início da Primeira Guerra, ele faz uma carta, ele é um jornalista, e ele escreve dizendo que a Itália deveria sim entrar na Primeira Guerra Mundial. Ele é expulso do Partido Socialista e passa daí a fazer parte do partido fascista na Itália. Então, todas essas questões, né? No início, inclusive, ele vai sempre usando elementos tanto do socialismo como do fascismo, tanto na questão dos trabalhadores e outras questões. Ele vai namorando essas duas questões. Bem, algumas características do fascismo são, por exemplo, muita força no militarismo, o que pode ser contraditório também. Porque ao mesmo tempo que eles põem força no militarismo, eles também são uma milícia.
Então eles saem batendo nas pessoas, saem batendo, e dessa forma que eles vão se colocando como força. Por isso que muitos chamam outros hoje de fascistas, por causa dessas questões. O fascismo, ele tem essa característica histórica de ser como se fosse uma milícia que sai batendo. Eles eram chamados de camisas pretas, né? Porque eles saíam batendo mesmo e colocando essa questão do poder pela força. Era uma característica dele neste período. O Mussolini, ele vai tentando, na verdade, tornar a coisa um pouquinho mais séria, assim, tornar um partido político mesmo, e deixar de ser só uma milícia que tinha esse papel, assim, de simplesmente bater e mostrar a força desta forma. Aos poucos o fascismo ele vai se tornando um partido importante e vai arregimentando muitos setores da sociedade. Vários eram representados pelo Partido Fascista. Inclusive, por exemplo, a gente tem uma ideia, ele era sim representado por muitos universitários. Alguns dados dizem, inclusive, que seriam cerca de 13% dos universitários seriam marcados pelo Partido Fascista. E lembrando que o fascismo ele tem aquele símbolo que eles tentam fazer do Império Romano, vou colocar aqui do lado, que é vários feixes, né? E qual que é o símbolo disso? Que um só pode ser quebrado, todos juntos não podem ser quebrados. Ou seja, essa questão sempre da unidade, e é claro, o que a gente deve fazer com aquele que não concorda com nós? Ele deve desaparecer. Nós devemos estar juntos, nós devemos estar unidos nessa figura do grande líder que encara, né? É um líder carismático, ele encarna toda essa insatisfação. Então, pensa você como se fosse um italiano desse período, né? Poxa, a gente trocou de lado, a gente não recebeu terra, somos vítimas dessas outras nações, nós não temos o que merecemos, somos descendentes dos romanos, que muitas vezes se viam dessa forma também, e nós não merecemos isso. Inclusive, existe um certo darwinismo social nisso, né, também, que nós somos superiores e mesmo assim não somos reconhecidos. Então, tudo isso vai encarnando dentro do fascismo essas questões, tipo, em relação à sua relação com a Itália. Lembrando que o Mussolini, ele não necessariamente sempre dizia todos os seus objetivos. Inclusive, há muitas contradições no próprio fascismo. Porque, por exemplo, durante muito período ele apoiou a monarquia. Inclusive, foi por isso que ele se torna ministro, ele apoia a monarquia. Ele diz que ele é favorável à monarquia, mas no fundo é óbvio que ele quer todo o poder na sua mão. Então existe ali uma trajetória que ele quer fazer para que realmente todos os partidos sejam abolidos e tudo se junte na mão do fascista e do Mussolini. Como eu já comentei em outros vídeos, eu gosto de fazer uma trajetória, né, do partido para a gente poder entender algumas questões que vão ser muito marcantes, assim. Porque esse histórico, ele demonstra que nenhum partido, ele, assim, que tem essas características, ele necessariamente nasce do dia para a noite. Tem toda uma trajetória histórica, tem todas várias questões que vão colocando e geralmente é um trabalho de um tempo, assim, até que o partido se torne realmente fortalecido, né? Em 1919 tem a formação do Partido Fascista, e aí com aquele símbolo, inclusive, que eu coloquei aqui, e em 1922 tem a Marcha sobre Roma. Durante muito tempo, e se colocou que isso foi algo espetaculoso, assim, que mostrava a força dos fascistas. E muitas vezes para o fascismo foi lido dessa forma. Mais tarde, quando o Mussolini já estava perto de morrer, ele admitiu que foi muito mais a propaganda que se fez em cima de 1922, que é a Marcha sobre Roma, do que necessariamente algo que realmente foi no momento. Mas foram 200 mil pessoas que andaram. Isso é interessante de dizer, eles não dominavam o poder ainda. Então é como se fosse sempre um contrapoder dentro do poder, e também dizia que namorava com a monarquia, era uma monarquia desse momento. Então, por exemplo, eles diziam, ó, a gente tá contigo, rei, mas aqui a gente vai fazer a nossa própria marcha. Então, para mostrar o poder, e ao mesmo tempo dizer, ó, se tu não ficar com a gente, tudo que pode acontecer. Então, em 22 tem essa marcha que sempre o fascismo vai lembrar dessa marcha, né? Que andaram essas pessoas sobre Roma e tudo mais. Inclusive, essa marcha ela vai inspirar o Hitler, em 1923, no golpe que ele tenta dar e que ele é preso e faz um Mein Kampf. Ou seja, a gente tem o fascismo na Itália, ele vai se tornando inspiração para outros regimes desta mesma linha.
É um período realmente de governos totalitários na Europa e que um vai inspirando o outro, né? Até é muito interessante, assim, que a gente tem como se fosse um efeito dominó. Então, acontece de um, ele vai colocando nos outros também para acender esse sentimento também nacionalista que vai ser uma marca deste período. Em 22 mesmo, o Mussolini ele se torna tanto ministro do interior como do exterior dentro da Itália. E em 1924 tem eleições. E aí o fascismo já mostra o seu poder. Lembrando que em 19 teve eleições e não foi tão marcante, mas em 24 tem eleições e ele já ganha 2/3 dos votos, ou seja, mais da metade dos votos ele já recebe e já marca um pouco essa força que ele vai ter. Em 25, então, ele praticamente se torna o líder absoluto. E aí é uma questão importante, tem a Carta de Navarro, que é uma carta que ela vai ter essa característica, que é uma outra característica do fascismo, que é corporativista, de ganhar os trabalhadores, que seria, isso é uma questão muito clara, né? Como alguns partidos vão fazer nesse momento? Ganhando os sindicatos. Então eu ganho os sindicatos, eu ganho os trabalhadores e eu tenho essa questão corporativista, né? Que alguns vão chamar, inclusive, no Brasil, porque isso vão ser algumas características que vão vir para o Brasil. O governo Vargas se inspirou muito nos fascistas para fazer essa relação com os sindicatos, do sindicato pelego, que é o sindicato que ele simplesmente recebe a força dos líderes, né? Aliás, ele se arregimenta com os patrões, ou mesmo com essa autoridade política, e passa para os trabalhadores como se estivesse lutando por eles. Mas, na verdade, está fazendo a relação com esse líder. Então, essa relação corporativista vai ser muita característica do fascismo por meio dos sindicatos. Em 1935, o Mussolini ele invade a Etiópia, lembrando da mágoa que eles tinham de 1895, lá que eles tinham tentado invadir a Etiópia e não deu certo. Dessa vez ele invade a Etiópia, então tem esse caráter neocolonialista. E logo depois ele faz uma aliança com a Alemanha e com o Japão. O Hobsbawm, que é um autor que estuda esse período, ele fala inclusive que para os japoneses não tinha um problema nenhum em seguir um grande líder e não questionar nada, porque eles já vinham de regimes autoritários também, já tinha essa característica inclusive com os samurais de simplesmente respeitar e simplesmente seguir as ordens. Então para eles não era tão diferente assim, mesmo o nazismo e o fascismo diante das características que tinha no próprio Japão. Outra característica do fascismo é a relação com a igreja. Então se faz, por exemplo, o Tratado de Latrão, em que o Vaticano é dado como terra para a igreja. Então a partir daí ela é considerado o melhor estado, né, do mundo, e tem essa relação bem nessa época do fascismo aí, que o Vaticano torna-se estado da igreja, né, passa a ser a nação da igreja. Então, essas características do corporativismo, a relação com a igreja, a relação com a política, é como se todas as esferas da sociedade, inclusive a cultural, a religiosa, tivesse dominado sobre essas ideias autoritárias. E aí, claro, né, qualquer coisa que fosse se pensar ao contrário não pode pensar. O anticomunismo também é muito forte, assim como no nazismo. O fascismo também, o anticomunismo é uma coisa que vai marcando muito, assim, então, a negação. Porque lembrando que a Revolução Russa acontece em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, tanto que é por isso que a Rússia sai da Primeira Guerra, né? Então, sempre, o momento que teve uma revolução socialista, é como se todos os outros pudessem acontecer. E em todos os partidos tinha partidos socialistas. Então, havia também essa disputa pelas mentes dos trabalhadores, né? Afinal, vai ser socialista, afinal, vai ser fascista. Então, havia essa disputa e aí o fascismo ele vai tendo essa característica anticomunista também. Ele também é antirracionalista e antidemocrático, anti das ideias liberais, tanto na economia como na política, ou seja, contra tudo isso, assim, isso não deve existir, isso só nos leva ao fracasso. Essa ideia é um pouco romântica, assim, que a gente deve levantar romântica e darwinismo social também, né? Os mais fortes devem dominar, a gente deve acabar com todas essas questões da democracia, de todo mundo ter voz, porque isso nos levou às guerras, isso não teve um resultado legal e a gente deve fortalecer esse líder, fortalecer todas essas questões
questões de anulação dos direitos individuais. O líder é o que nos representa, é o líder que deve dizer o que nós devemos pensar e é ele a quem seguimos. Esse é o pensamento muito claro da Europa neste período. Outra questão que é importante ressaltar é a propaganda, né? Tanto que eu falei até que, inclusive, 22 vai se tornar sempre uma propaganda do regime fascista, no sentido, olha só o que aconteceu, né? O que pode ter, o que representou o fascismo, como eles eram fortes, e essa ideia do feixe unido mesmo, que representa os fascistas, uma propaganda fascista. No nazismo eu já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar aqui no final, que da propaganda desses regimes sempre que vai marcar quem são eles, como eles devem ser, o que devem pensar. E lembrando, quanto mais a propaganda, hoje em dia, inclusive, existem muitos estudos sobre isso, quanto mais a propaganda ficar na mente da pessoa, quanto mais aquela imagem, mais vai acreditando que é verdade. Então vai se tornando aquilo muito mais fácil de pensar, sempre pensando, isso é verdade, tá aqui na propaganda, é verdade, é a realidade, eu devo acreditar. Então sempre pensando nisso, né? Nessas questões que vão ser cada vez mais claras dentro dos regimes totalitários, e aí pensando no fascismo. O fascismo, ele é o primeiro regime que acontece desses regimes totalitários dentro da Europa. Depois vai existir vários outros. A gente tem o Salazar, tem também o nazismo. Então são vários que vão se repetir, né? Desses governos autoritários. Mas vários autores colocam também que dificilmente teria toda essa abrangência se não fosse o nazismo. Porque, embora o fascismo fosse o primeiro regime, o nazismo realmente foi o mais forte. E depois o Stalin também, claro. Mas, assim, ele foi quem realmente pegou essas ideias e levou o cume, assim, o nazismo. Eu já fiz vídeo sobre isso, vou colocar aqui no final. Bem, se tu gostou, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários se tu acha que essas questões podem aparecer novamente. Pode deixar perguntas também que eu vou responder. Um beijo e até o próximo vídeo.